sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar de uma história inspiradora e real, que atravessou oceanos com coragem, com fé, com dedicação. Esse homem é Nils Tarange, que ele foi um missionário aqui no coração do sul do Brasil. Ele saiu lá da Noruega para se tornar missionário em uma terra distante que ele não conhecia. E esse livro, com essas poucas páginas, não é apenas uma biografia, é um testemunho real que vai inspirar você a ter mais fé, a você querer falar do amor de Jesus a todas as pessoas, se possível, aonde você está, mas não só se conformando de falar de Jesus aonde você está, mas até chegar a outros países, como fez esse homem de Deus. E nos próximos minutos você vai conhecer, vai ficar sabendo um pouco mais sobre o legado, sobre o triunfo, sobre a história desse homem que inspira a fé até os dias atuais. E qual a origem do chamado desse jovem Nils Tarange? A história começa com o nascimento de Nils Tarange lá na congelada Noruega, que ele nasceu lá na Noruega num tempo gelado, num país gelado. E Nils Tarange foi crescendo e ele não era um jovem aventureiro, ele era um jovem temente a Deus, um jovem que buscava conhecer mais de Deus. E o que chama a atenção é que o autor desse livro vai nos relatar que quando Nils Tarange nasceu, seu pai já tinha esse compromisso com a obra de Deus, um chamado missionário. E quando Nils Tarange nasceu, aí o pai dele falou que agora esse filho aqui, ele vai ser para as nações. Apresentou ele a Deus e disse que ele ia para as nações. E ali já foi incutindo no coração de Nils Tarange a obra missionária, para falar de Jesus para toda a gente, chegando a outras nações, a outros países. O livro vai nos detalhar a decisão de Nils Tarange de ir para uma terra desconhecida, o Brasil, com um clima tão diferente, né, em relação à Noruega, mas o Senhor Deus colocou no coração dele o desejo de pregar a palavra de Deus no Brasil. Isso aconteceu quando um dos missionários aqui brasileiros foram lá para a Noruega e um estudo de conferência missionária, vamos dizer assim, né? E lá ele falou sobre o Brasil. E agora Nils Tarange tomou conhecimento sobre o Brasil, sobre essa terra distante que precisava de muitos missionários para desbravar, porque era um país muito grande e precisava de ajuda no sul do Brasil, porque o sul do Brasil já tinha alguns missionários, mas precisava de muita ajuda para ser desbravado. E assim acendeu o desejo missionário de Nils Tarange de vir para o Brasil para pregar no sul desse país. E quando ele se ouviu falar, então começa agora a renúncia de deixar para trás a sua terra natal, deixar a sua família, deixar todos os seus amigos, para agora cumprir o ID, cumprir o chamado do Senhor de ir para um lugar que ele não conhecia, que não tinha amigos, mas que tinha o quê? O desejo, né, aquecendo o seu coração de falar do amor de Jesus para essa gente. E aqui ele vai vir para esse país, para esse mundo desconhecido, para essa cultura nova, a qual ele não falava o idioma, não conhecia, um país quente, né, em relação à Noruega. Então ele veio para o Brasil. E aí quando ele vem, ele já vem casado. Olha só que maravilha, né? Não veio tão sozinho assim. Ele casou e logo já veio para o Brasil. E os desafios na vida de Nils Tarange já começaram quando foi embarcar em um navio para chegar ao Brasil, porque naquele tempo estava em guerra, naquela época, né? E aí os desafios então para navegar esses mares eram muito maiores ainda. E Nils Tarange, sua esposa e 2 filhos embarcaram rumo ao Brasil, não se preocupando com com esses imprevistos, mas vieram e chegaram aqui nessa terra agora para desbravar o sul do Brasil. E chegando ao Brasil, Nils Tarange agora e sua família, eles vão para o sul do Brasil para proclamar o Evangelho de Jesus. E o autor ele vai nos trazer, nos apresentar qual foi a primeira cidade que Nils Tarange chegou, aonde foi que ele abriu, né, igrejas, onde foi ali que ele implantou, começou a evangelização, abrindo portas, né, das Assembleias de Deus, abrindo portas, campos missionários, criando orfanatos, ajudando a comunidade, não só levando a palavra de Deus, mas também ajudando os necessitados.
porque Nils Tarange, ele não se preocupava apenas em falar do amor de Jesus, mas também se preocupava com a obra de assistência social, que é muito importante, porque era necessário então falar de um Jesus que opera milagres, mas também de um Jesus que ele opera milagres no dia atual, né? E era mostrar isso para as pessoas, suprindo as necessidades delas. Muitas vezes, Nils Tarange e sua família estavam em dificuldades financeiras, porque o dinheiro vinha lá da Noruega para eles e demorava a chegar aqui no Brasil. Então eles passavam sim muitas dificuldades, mas sempre apoiados através da fé, eles conseguiram vencer e impactar muitas vidas nas cidades a qual eles estavam ali ministrando a palavra de Deus. E nessa época, o sul do Brasil não era igual nós conhecemos hoje, cheio de cidades. Naquela época existiam muitas colônias rurais, então as dificuldades eram imensas para atravessar, né, essas colônias, essas comunidades rurais, para falar do amor de Jesus. Muitas vezes, Nils Tarange enfrentou frio ardente, sim, aqui no Brasil, porque o sul é frio, e também muitas chuvas, atoleiros, lamas, então foram diversas dificuldades. Também houve muita repreensão das pessoas que não queriam que o evangelho de Jesus chegasse naquelas comunidades, naquelas colônias, e não tinha asfalto igual é hoje, não tinha cidades, então quando chegava era uma dificuldade muito grande para falar do amor de Jesus. Mas o que mostra aqui nesse livro é que sempre Jesus, através da fé desse missionário, da sua família, eles faziam com que as coisas acontecessem. O Senhor Jesus abria a porta e o Senhor Jesus provia na vida dele. Conforme nós vamos lendo o livro, vai nos inspirando a pensar um pouco mais o que é ser missionário e servo de Deus. Porque missionário não é apenas ir lá e falar do amor de Jesus, mas é inspirar fé na vida das pessoas, é inspirar fé de tal forma na vida das pessoas que chega ali, que é transformar vidas também. E isso mostra com a história do orfanato, que a esposa de Nils Tarange e juntamente com Nils Tarange abriram um orfanato para cuidar das crianças que não tinham, né, seus pais, das crianças órfãos. E ali, ao passar do longo dos anos, foi se crescendo essa comunidade e esses jovens foram aprendendo a palavra de Deus, a amar o Senhor Jesus, tiveram suas vidas transformadas. Teve um caso até que Nils Tarange estava no hospital e lá estava um jovem sendo médico que era do orfanato. E que maravilha é ver essas vidas transformadas. Quantas pessoas foram tocadas pelo poder transformador do Evangelho de Jesus e através da vida de Nils Tarange e sua família. Então, ser missionário não é apenas falar de Jesus, mas também contribuir para a mudança daquela comunidade. Porque Nils Tarange, ele mesmo com suas poucas, às vezes ele estava passando por necessidade, mas com o pouco que ele tinha, também abençoava outras famílias que tinham menos do que eles. Então, assim, é através dessas histórias que nos inspira a ser pessoas melhores, a ajudar mais as pessoas, a ter sensibilidade no nosso olhar, na nossa mente, no nosso coração, para olhar o próximo e também poder contribuir com a vida deles. Porque a transformação do Evangelho de Jesus, onde chega o Evangelho de Jesus, como diz o autor do livro, é transformar vidas. Transformar não só a vida, espiritual, mas a vida física, a vida material também. E o autor do livro nos convida a refletir sobre o legado inspirador de Nils Tarange. Porque o legado de Nils Tarange, ele reverbera até os dias de hoje. Ele está refletindo até os dias atuais. Não parou lá no tempo dele. Foram muitas dificuldades, mas ele deixou um legado para os seus filhos, deixou um legado para mim, deixou um legado para você que está aqui assistindo este livro, para você que leu o livro. Porque através da vida deste grande homem, muitas vidas foram mudadas. Tivemos muitos missionários, muitos pastores, muitos cooperadores, muitos cristãos lá no sul do Brasil que foram tocados pela vida desse homem. Outros que não se tornaram cristãos, mas também tiveram a vida transformada. E é interessante porque no final do livro, os filhos de Nils Tarange voltam na cidade de Bagé. E lá eles vão no lugar no qual eles chegaram no primeiro dia, que agora é um bar. Que era um bar já na época, mas esse bar estava lá como se intacto na vez que esses filhos já adultos voltaram nessa cidade. Chegaram lá, começaram a conversar. Não se revelaram que era filho de Nils Tarange.
mas começaram a ouvir as histórias sobre o seu pai, as histórias desse grande homem, porque ele tinha uma sanfona, ele tocava sanfona, então era marcante. Através dos louvores, eles ganhavam vidas para Jesus, as vidas eram transformadas, as pessoas vinham para ouvir Nilson Arantes tocando a sua sanfona, e assim o poder de Jesus tocava no coração daquelas pessoas. Então, o legado continua tocando as vidas das pessoas até os dias atuais. E o que ele deixou? Os orfanatos, o que ele deixou sobre os estudos, os livros, as suas obras, o que ele tocou em cada vida também, né, gente? Não é só falar assim, o que ele fez, né? Mas o que ele tocou em cada vida, que é o que os filhos dele viu naquele dia que eles foram lá visitar a cidade de Bagé. Chegaram lá, eles viram que ainda o evangelho, ainda aquilo que o pai dele, que a mãe dele fizeram, que os pais dele, né, fizeram quando eles eram criança, continua tocando a vida das pessoas lá do interior do sul do Brasil. Isso é maravilhoso, porque é um legado. Isso nos faz pensar, qual o legado que nós estamos deixando nos dias atuais? Nós temos falado do amor de Jesus, o que nós temos feito? Será que o que nós temos feito vai impactar a vida da nossa família, dos nossos filhos no futuro? Ou vai ficar, né, apagado, vai se acabar? Que seja assim, como foi esse grande homem de Deus, inspirador, não só no seu tempo, mas hoje também. E o autor, através de cartas, de depoimentos, nos mostra que como legado de um único homem pode impactar gerações e gerações. Porque muitas pessoas daquelas que aceitaram Jesus naquela época, que tiveram sua vida transformada, por exemplo, do jovem órfão que se tornou médico, e quantos outros têm histórias também que talvez não estão aqui, né, falando neste livro, mas que foram tocadas, que foram mudadas, e o legado dele continua, né, cintilando, continua vibrando, continua tocando mais e mais pessoas ao longo dos anos. E o livro nos leva então a refletir sobre perseverança, fé, legado, e também nos ensina que a fé, ela não é estática. Sim, a fé, ela precisa ser mostrada para as pessoas através das obras. Porque esse homem aqui, se ele falasse de Jesus, né, só falasse do amor de Jesus, mas se as pessoas não vissem mudança nele, se as pessoas não vissem a transformação da vida desse homem, e ele não mostrasse através, né, dos seus atos diários sobre a sua fé, sobre esse amor de Jesus, como é que as pessoas creriam então nesse Jesus que transforma, sendo que aquele homem não era diferente. Então, Nilson Arantes, eles nos mostra nessa biografia aqui, sobre os relatos que tem aqui, tudo que fala sobre a vida dele, que ele inspira fé, mas também a fé dele não é só através do falar, mas a fé dele é através das obras, daquilo que ele colocou em prática. E a vida dele, sim, é um testemunho vivo de ser servo de Jesus Cristo de verdade. Porque muitas vezes a gente fala, sou de Jesus, mas as pessoas não veem isso de verdade, né? O evangelho ali testificando na sua vida todos os dias. Mas esse homem aqui, ele fazia isso. E as pessoas olhavam para ele e via algo diferente. E ele era respeitado por esse homem, servo de Deus. E esse livro é muito mais do que uma biografia. É um voltar para dentro, para a gente pensar, refletir sobre como está sendo a nossa fé. O que nós vamos deixar para o futuro? Qual está sendo o nosso legado? Será que nós estamos inspirando vidas? Será que as pessoas, ao olhar para mim, ao olhar para você, elas estão cintilando Jesus? Estão refletindo Jesus verdadeiramente? Estão sendo testemunhas vivas e eficazes do poder de Jesus? Pense nisso, porque esse homem aqui, ele nos faz entender que é tudo isso que eu falei que faz sermos verdadeiramente servos de Jesus e que impacta não só no tempo atual, mas as gerações vindouras. E esse livro é indicado para todos aqueles que buscam se inspirar através da fé e do serviço sincero ao Senhor nosso Deus, o ato de servir. Porque esse homem aqui, ele serviu, ele não era um homem que era servido, mas até o tempo que foi escrito esse livro, e eu creio que até o fim da sua vida, Nilson Arantes, ele foi um servo, ele amava servir. E o que chamou a atenção para mim aqui nesse livro, ainda mais, além de falar de fé, perseverança, de inspirar legado, falar de legado,
foi que Nilce Aranjo, ele diz assim, que o que ele mais amava, além de Cristo e sua família, era viajar. Ele gostava muito de viajar. Nilce Aranjo, mesmo naquele tempo tão difícil, ele viajou muito, muito mesmo. Viajou quase o mundo inteiro. Então, isso aqui é muito bom. Pra mim, que gosto de viajar, isso tornou mais inspiração ainda para continuar viajando e também falando de Jesus para as pessoas. E você, já conhece a história de Nilce Aranjo? Já leu esse livro? Se ainda não, recomendo você ler. Deixa aqui nos comentários se você já leu e também alguma recomendação de biografia cristã aqui. Deixa aqui, vou gostar muito de saber. Aproveita e inscreva-se no canal se não é inscrito e ainda ativa as notificações para você receber mais conteúdos inspiradores como este aqui. Que o Senhor Jesus abençoe você e sua família e eu te aguardo nesse vídeo que aparece na sua tela. Até lá!